Estamos indo para Lisboa, rumo aos projetos do Inovativo século XXI. É um estilo de caravana que tem como objetivo não apenas a exposição de palestras, mas a união entre o projeto iluminativo do projeto Espiritizar e o Movimento Espírita de Portugal. Estamos com o coração mergulhado, muita esperança de estarmos dividindo as mensagens do projeto Espiritizar em terras portuguesas. Estamos aqui com a Renata, a Serene, a Elza, o Alírio, o Saulo. Nossa prece será ouvida por quem nos ama em o amparo, logo chegará. Se o pensamento for firme no bem, nossa prece será ouvida por quem nos ama em o amparo, logo chegará. É a coisa de uns 5 anos. Vou a café, que frequentava habitualmente, e quando vou para ir buscar o jornal do dia para ler, vejo uma revista espírita. Aqui isto. Olá, espera lá. E fui ter com o dono do café e perguntar: o que é que vocês têm a ver com isto? Eu e a minha mulher somos espíritas. Precisamos de conversar. Tinha mediunidade desde garota, tenho mediunidade desde garota, mas rejeitei sempre a minha mediunidade. De forma que aos 37 anos os problemas começaram-se a avolumar. Encontrando uma amiga minha, falei-lhe sobre os meus problemas e disse-lhe que gostaria de ir a qualquer lugar onde eu pudesse expor os meus problemas e pronto, e evidentemente que eu digo-lhe que até essa altura eu não conhecia um centro espírita. Frequento aqui o centro há cerca de 4 anos, vim aqui ter por causa de uma filha minha que tinha muitos problemas. E uma amiga de uma das minhas filhas nos convidou para nós virmos aqui assistir a uma palestra. Vim cá, assisti, gostei, entrei no espiritismo assim, em que estou muito grato, porque a casa me recebeu muito bem. Isto é como se fôssemos uma família. E cheguei à doutrina espírita e encontrei no Evangelho espírita as dúvidas que eu tinha da religião católica. O porquê das coisas que não estavam na Bíblia, nas outras Bíblias nem nas outras religiões. E aí eu encontrei o Centro Espírita de Águeda, há 18 anos. Encontramos um companheiro de curso que me falou em Divaldo Pereira Franco e nas vindas que ele fazia cá a Portugal, e fomos então visitá-lo, ver uma palestra dele, e a partir daí entramos na Federação Espírita Portuguesa, aconselho também desse amigo, e que nos aconselhou a ir a um centro espírita, e no centro espírita que nós gostássemos e nos sentíssemos bem, aí é que deveríamos ficar. Em Portugal, neste momento, tem havido muita procura no auxílio, mesmo quer através dos sites que nós temos, quer através de e-mails que nos mandam, que nós criamos lá, mesmo por telefone, pessoas a telefonarem, porque pessoas necessitam de diversos auxílios, passam por diversas fases das vidas. As pessoas vão começando a perceber-se
de que têm necessidade de descobrir outras coisas na vida delas. E portanto, começam-se a interrogar, há um novo despertar para a realidade espiritual. Porque nós somos espirituais por natureza e nós temos a descobrir a espiritualidade dentro de nós e a partir daí tudo funciona. O casamento dentro destes dois trabalhos, que é, no fundo é a ciência e a espiritualidade, isto é que vai dar resultados muito mais fortes do que elas, cada uma no seu lado, não é? O espiritismo chegou a Portugal ainda na vivência de Kardec. Aliás, há notícias de que o povo português esteve inclusive no primeiro congresso, no congresso realizado em Espanha. Chegou de uma forma ainda muito pouco aceite, mas eu não posso esquecer os lutadores da primeira hora que, não aceites para se implantar em qualquer lugar, eles se serviam das praças públicas, dos jardins, para ali divulgarem a mensagem do espiritismo. Até que houve uma tarefa aglutinadora de reunir em 1926 um congresso onde estiveram os vários grupos já instituídos, grupos familiares, grupos mais ou menos organizados, e foi aí que de facto o espiritismo começou a ter em Portugal uma fundamentação. Eles viajaram por Portugal, fazendo palestras e reuniões, as vilas, nas aldeias, nas escolas, falando com os professores primários, falando com todas as forças implícitas em cada região. É nesse congresso, 1926, que se cria a Federação Espírita Portuguesa, que se cria uma estrutura, que se cria a Sociedade Espírita do Porto, e que se criam depois imensas instituições por todo o país, mais inclusive do que há hoje. Foi um movimento muito ativo, desenvolveu-se muito, chegando a atingir mais de 800 centros espíritas no país. Entretanto, com o surgimento do Estado Novo, portanto, uma política diferente, cada vez mais foi sendo difícil a manutenção das casas espíritas pela situação política que se viveu no país, tendo culminado depois com declarações que levaram a criar uma religião de Estado e a proibição de todas as outras, e aí também o espiritismo foi proibido. Reuniu na clandestinidade, com o receio que viesse a polícia, que era chamada a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, e os prendesse, não é? Portanto, reuniu na clandestinidade e depois o grupo foi aumentando e com o evoluir dos tempos e com a abertura à democracia, já as pessoas não tinham medo de assumir a sua condição de espírita. Leiria, por exemplo, viu o seu centro espírita fechado, embora tivessem os trabalhadores, na véspera de ser encerrado, recebido avisos da espiritualidade que retirassem tudo aquilo que era de valor para a doutrina. Não eram valores económicos, eram os livros, as atas, tudo, o espólio foi retirado. Quando chegaram as forças para lacrar o grupo por ordem do governo, apenas encontraram as cadeiras e a mesa, não tinha mais nada para tirar. Eu lembro-me desses espíritas, como foi o Sr. Castanheira do Porto, ele nos contar que era proibido bater em palmas para que o barulho não saísse para fora do recinto. Muitas das vezes reuniam-se em pinhais, onde eles sabiam que eram observados pelos oficiais da PIDE, mas na verdade, quando renasce a liberdade, que o povo português se começa a agrupar, é Eduardo Matos, da Fraternidade, que dá um grito de alerta, convoca os espíritas através da revista para se reunirem exatamente em Leiria, no castelo onde a Rainha Santa Isabel viveu, para aí tentar implementar de novo o espiritismo nas regiões de Portugal. E passaram-se muitos anos até que, depois da Revolução que restituiu a liberdade de pensamento, de culto e de ação em Portugal, o espiritismo teve a oportunidade de voltar a abrir as suas portas e a
retornar, reviver, digamos assim, para o público português? Hoje já, felizmente, o norte de Portugal e todo o país já tem, né, centros espíritas. Eu na altura era viajante, fazia a viagem, e cada terrinha que eu passava ainda ajudei a abrir uma série de centros espíritas. Ajudei a abrir o Centro Espírita em Mirandela, em Trás-os-Montes, foi o primeiro Centro Espírita em Mirandela. Depois assim foi em Bragança, depois foi outro Centro Espírita em Macedo de Cavaleiros e outro Centro Espírita que ajudei um amigo meu que tinha lá um prédio para construir outro Centro Espírita em Chaves. Estamos agora na cidade de Águeda, em Portugal, indo para proferir uma palestra, a cura espiritual da depressão. E o Lacordaire vai fazer a palestra O Legado de Paulo para o Cristianismo Redivivo no outro centro espírita. E a nossa expectativa é grande. Depois da palestra teremos um encontro com os trabalhadores. Estamos indo agora para o Centro Espírita Consolação em Vida. Estamos aqui diante do nosso irmão aqui também de Portugal, que gentilmente nos recebe com todo carinho. A palestra do Lacordaire é sobre o legado de Paulo com a Neuza. E é um momento de grande alegria, é um espírito de fraternidade verdadeira aqui, viu? Tudo que eu quero é estar com ele, anunciando um novo dia aqui na terra. Porque hoje nós estamos vivenciando, nessa caravana do projeto Espiritizar, a somatória dos esforços desses heróicos espíritos que nos deixaram o testemunho da sua própria vida no trabalho do bem. Conectados a eles, nos informando a respeito do trabalho que eles realizam na sua casa espírita. Todas as atividades da assistência social, da evangelização, das palestras. Isso é gratificante. E nós percebermos no que podemos ser útil. Nos deixa muito emocionada por conhecer um pouco da vida desses trabalhadores aqui nessas terras portuguesas, que estão com carinho, demonstram uma boa vontade em receber toda essa nossa experiência. Sinto o trabalho de evangelização como se fosse uma família. Os jovens acabam por pedir às mães para virem para o centro, porque aqui encontram amizades, encontram o tal equilíbrio que às vezes eles sentem falta nas instituições normais da escola. E funciona como uma família, eles entregam-se de tal forma, e para nós também é gratificante, porque, e é isso também que mexe um bocadinho connosco, cria-se uma amizade e um laço tão forte que eles vêm e nos abraçam e nos beijam, e parece que é uma coisa espontânea e que de certa forma nos enche o coração. É muito agradável. Mais ou menos de há 20 anos para cá, que é quando eu entrei na doutrina, nota-se. Hoje há muito mais centro espírita. No início, os espíritas eram vistos pela sociedade como bruxos, ou olhavam-nos de lado. Agora não, agora a gente vai a qualquer lado e diz que é espírita, já ninguém nos olha de lado. As pessoas, muitas já conhecem, porque algum dia já foram ao centro espírita, pertencem a outras religiões, mas em algum dia já foram ao centro espírita. Então a internet, eu já vi na internet isto ou aquilo sobre espiritismo. Sim, a internet tem sido um bom meio de divulgação. Eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam aí em aflição e chegam aí e têm medo de vir à casa espírita, têm medo do que é que vêm encontrar, e depois, claro, depois de estarem, depois de conversarem, depois de verificarem, depois de assistirem, veem que afinal é totalmente diferente daquilo que pensavam, tal como eu também pensava, que onde é que eu me vou meter, Deus me livre. As expectativas das pessoas aguardando a palestra do nosso Saulo Gouveia. É muito interessante observarmos o clima de silêncio, de prece,
e de paz. Nós estamos realmente aqui presenciando aquele clima, a semelhança das catacumbas, enquanto o frio lá fora dominava a paisagem. Os cristãos lá dentro aguardavam que a mensagem de Jesus pudesse ser colocada em espírito e verdade. Vivemos os mesmos dias, tumultuados que aqueles dias do passado. Entretanto, agora somos nós aqueles que estamos tendo a oportunidade de conhecer Jesus em espírito e verdade. E toda essa caravana aqui em Portugal tem demonstrado para todos nós que o mais importante em nos conhecermos no espiritismo, no movimento espírita, é o espírito de fraternidade. É realmente buscarmos o sentimento de Jesus em nossas vidas. A sociedade terrestre, no momento, está cansada de pura tecnologia, de uma superficialidade muito grande, e necessita que comecemos definitivamente a aplicar os conteúdos da doutrina espírita em nossas vidas. Vamos encontrando no Centro Espírita esse acolhimento que nós todos ansiamos, não é? E também através do conhecimento que vamos adquirindo com a frequência das palestras, com o convívio com as pessoas que frequentam os centros, que têm uma visão algo diferente e valores também diferentes da maioria das pessoas que fazem parte da nossa vida, isso torna-nos, de alguma maneira, também pessoas diferentes. E começamos a sentir afinidade com valores que nos dizem alguma coisa. O que melhor a doutrina me trouxe foi a libertação, uma libertação daquele sentimento de culpa da tradição judaico-cristã, perceber que tudo o que acontece por uma razão, da qual eu sou o único responsável, e que vou trabalhar isso, ou tenho a possibilidade de trabalhar isso sem gerar sentimentos de autoculpabilização. Portanto, isso é completamente libertador. Eu às vezes olho para trás e às vezes, com certas reações aí, eu digo assim, meu Deus, fosse há uns anos atrás. A outra Fernanda, em Jesus, como é que eu não reagia de uma forma tão extemporânea e que nós nem raciocinávamos? E hoje somos capazes de parar para raciocinar, para pensar, para nos pormos no lugar do outro. Sabe, eu só me lembro das palavras de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Foi a mensagem maior que ele nos deixou naquilo que é a nossa relação no movimento espírita. Então nós vimos o percurso dele, quer dizer, aquele alavancar, aquele sair do Saulo autoritário para o Paulo, que é pequenino, mas ao mesmo tempo é grandiloquente, não é? O momento em que ele, do verbo tão forte, tão tenaz, não é? Quebra para agarrar nos pergaminhos do Evangelho, não é? Voltar a engrandecer-se, e então o verbo volta a soltar-se, ele torna-se no dom da palavra, não é? Então o Espiritismo está-nos a fazer isto, e para o trabalhador espírita vai fazer isto. Então primeiro estudar, ler, abraçar os trabalhos com o maior cuidado que puder, pensar que aquilo que tem em mãos é de um valor extraordinário. Temos que nos manter na pureza doutrinária, sem ritualismos, sem práticas esdrúxulas, num respeito permanente por Jesus e por Kardec. Infelizmente vocês sabem que no Brasil há muitas coisas boas, mas há muitas coisas que não têm tanta verdade. A Federação tem o cuidado de analisar de uma maneira absolutamente partidária, mas consciente,
para que possa dar o seu aval, o seu apoio àquelas pessoas que vêm para divulgar a doutrina espírita. Quando o objetivo é um objetivo de verdade, um objetivo sincero, então nós acarinhamos e apoiamos essa divulgação. A doutrina espírita, pela universalidade, inteligência e profundidade dos seus ensinos, é o maior referencial da minha vida, sem sombra de dúvidas. É ainda um esforço procurar vivenciar. Nós conhecemos o que é deixar entrar o espiritismo dentro de nós. É conhecê-lo, é procurar entendê-lo, mas muito importante depois é vivenciá-lo. É deixá-lo sair de nós, nas atitudes, no comportamento, na conduta. O espiritismo é uma pedagogia de suma importância para a realização do ser. É assim que eu o sinto, é assim que eu procuro transmitir a todos aqueles que frequentam a nossa casa, que ainda é muito modesta, mas que estará aqui a fazer com certeza o seu papel na iluminação daqueles que aqui vêm e da nossa própria também. A caravana do projeto Espiritizar em Portugal tem por finalidade estarmos socializando aquilo que temos recebido dos bons espíritos através principalmente do nosso querido Honório e do que nós temos conseguido implementar na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, essa percepção reflexiva da doutrina espírita, que já é também um pensamento do codificador Allan Kardec. Porque o processo da doutrina espírita é um convite de dentro para fora. Aprofundando da aplicabilidade em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que possamos ser pessoas mais humildes, mais mansas, mais dóceis às leis divinas, à vontade do Pai. O grande objetivo do projeto Espiritizar é aproximar o movimento espírita da doutrina espírita, com base na tríade sugerida pela mentora Joana de Ângeles ao movimento espírita: qualificar, humanizar e espiritizar. A mentora Joana de Ângeles também nos traz, no livro Momentos de Harmonia, a mensagem Projetos Iluminativos, que ela fala de toda a estrutura de um projeto iluminativo e da necessidade nesses tempos de transição do planeta de desenvolver projetos dessa ordem. Compreendermos que a lei de amor, de justiça e de caridade não é uma teoria, mas é uma realidade praticável em nosso coração. Por isso os projetos iluminativos são tão importantes para o movimento espírita hoje. O Centro Espírita, como núcleo da promoção do espírito imortal, está sendo convidado a colocar também uma das verdadeiras heranças que o Espiritismo pode oferecer para a humanidade: a herança do conteúdo, do conhecimento e da vivência de que somos espíritos imortais. E nós estarmos sempre realmente ligados ao alto, porque é essa ligação a Deus que nos dá forças para a gente seguir sempre em frente. A gente cai, levanta e continua. É aprender a saber viver. Hoje eu tenho uma família, não é? Tenho uma esposa, tenho 2 filhas. É o maior desafio da minha vida. Nós às vezes pensamos que o emprego vai ser o maior desafio. Não, não é. O maior desafio são aqueles que acabam por viver connosco e nós vamos descobrindo coisas em nós, facetas em nós, que eram desconhecidas, efetivamente. Que efetivamente, como o João nos disse, que pudéssemos nós, na realidade, digamos, nos humildar para que pudesse efetivamente Jesus vir ao de cima, o pudéssemos revivecer e sermos autenticamente essas cartas vivas do Evangelho. Para nós está sendo muito gratificante a caravana do Projeto Espiritizar em Portugal. Quando nós idealizamos essa caravana ainda no ano passado, junto com a dona Isabel Saraiva,
nós já antevíamos que seria muito emocionante, que nós teríamos muitos encontros, reencontros com espíritos amigos, tanto desencarnados quanto os encarnados. Como é que está sendo para você essa experiência? Porque nosso Honório convidou Fernando Lacerda para estar nos ofertando, né, ao movimento espírita uma mensagem por dia. Uma alegria muito grande, principalmente porque o espírito Fernando de Lacerda, com a sua energia de uma hombridade impressionante, um caráter espiritual elevado, termos as colocações de mediunidade dentro de uma ótica de um médium que foi um médium de renúncia, um médium que passou por muitas dificuldades e colocou todas essas dificuldades como lições na sua vida, que saiu da sua terra portuguesa, que foi para o Brasil, depois desencarnou no Brasil. Então nós agradecemos imensamente a oportunidade que Honório nos ofereceu e que o espírito Fernando de Lacerda está nos colocando como instrumento dessas reflexões que vão nos tocando e nos aprimorando enquanto aprendizes da vida. É quando eu olho para esta sala, é quando eu sei que o movimento espírita português tem à vontade 150 instituições, umas mais pequeninas, umas familiares, outras tão grandes quanto esta, e olho e interrogo o que pretendem esses espíritos. Estamos encerrando uma jornada de atividades aqui em Portugal, que começamos no dia 27 de janeiro de 2014, encerrando agora no dia 8 de fevereiro. Nós tivemos a bênção e a oportunidade de percorrermos 13 cidades. Fizemos a equipe do Projeto Espiritizar, 16 palestras e 2 seminários. E estamos muito felizes com o carinho, com a afetividade, com o acolhimento dos nossos irmãos portugueses. Ao mesmo tempo que nós entramos em contato com os centros espíritas, as federativas nacionais para fazer palestras e seminários, nós também trabalhamos com as lideranças e conversamos com elas a respeito dos projetos iluminativos, o sentido desse projeto iluminativo nas nossas vidas, porque todo projeto iluminativo ele deve começar na individualidade de cada um, num projeto auto-iluminativo. Porque quando o Alírio me sugeriu o nome de seminário, é lógico que eu pensei nos benefícios que ele trazia para todos, mas nunca pensei que fosse tão rico de transmissão de pequenos dados, grandes dados que pudessem levar a pessoa à ação. É que há aqui um conjunto de dados que leva a pessoa à ação, não fica pela informação. A presença do projeto Espiritizar e da caravana que veio da Federação de Mato Grosso é muito importante. É uma partilha, uma troca, é, digamos, uma vinda de irmãos com uma capacidade doutrinária bem vincada, com uma vivência já bem elaborada dentro das hostes espíritas, vêm, no meu entender, são um balão de oxigênio, não é? São um estímulo muito forte para que as casas espíritas em Portugal consigam realmente espiritizar-se. Vem muita coisa, mas às vezes não interessa a quantidade, interessa a qualidade, não é? Por isso, vem em boa hora, ainda bem que vêm, ainda bem que continuarão a vir. Estudar e aplicar aquilo que estudamos. No fundo é a súmula do projeto Espiritizar que foi exposto há pouco. Na verdade, o espírita não estuda para entesourar o conhecimento, mas para se autotransformar, para fazer a sua reforma íntima. Está tudo no Evangelho. Eu não me considero a viver sem a doutrina espírita, porque
no fim, acho que no fim nós aprendermos aquilo que é os princípios espíritas, nós moldamos a nossa personalidade e portanto, o espiritismo faz parte de mim. Cada depoimento que a gente tem a oportunidade de gravar é um pouquinho a mais que preenche o nosso coração e acreditamos que não há outra forma de contar a história de Portugal que não pelo viés da emoção. Então a nossa gratidão aos irmãos portugueses por terem confiado tanto as suas palavras, as suas experiências a nós e a nossa gratidão a Jesus pela oportunidade. O projeto do Cristo para implantar o Consolador foi um projeto muito mais amplo, porque de facto o Consolador sem o cristianismo não teria tido a alavancagem que hoje tem, porque nós não teríamos compreendido tão bem a mensagem do Cristo. E é de facto, ainda de Portugal saem as caravelas para o Brasil, mas não só, porque o próprio Espiritismo chega ao Brasil também pelos portugueses. Desculpem-me esta verdade, vocês sabem. Nesta noite, Senhor, eu vou cantar a tua luz, quero estar pertinho de ti. Obrigado por este dia, obrigado pela tua bondade, pelo mar e por todas as estrelinhas. Obrigado pelo sol, obrigado pelo céu.